Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso estudo nessa manhã de quinta-feira, dia 21 de agosto de 2014, 8 horas e 4 minutos. Nós vamos iniciar os nossos estudos do Evangelho de Marcos, né? Na tradução do Haroldo Dutra Dias. Nós estamos dando sequência às atividades da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, nos seus estudos virtuais, e deixamos aqui o nosso abraço a todos. Vamos então começar o nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece. Vou só ajeitar aqui um pouquinho. A gente já começa. Vamos lá então, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a orientação da espiritualidade que aqui está em torno de nós, que sempre nos ajuda e quando nós precisamos de orientação, nos dá através das vias intuitivas e nós podemos então aurir forças nos nossos estudos, ampliando a nossa concepção de vida e também os nossos sentimentos, as nossas energias, renovando o nosso campo íntimo e transformando-nos para melhor. Nós pedimos a Jesus que abençoe todos os espíritos necessitados que estejam em torno de nós neste momento. Todos aqueles que estão ainda desorientados na vida espiritual e que se aproveitam dos momentos de luz para encontrarem um pouquinho de paz em suas almas cansadas. Todos aqueles irmãos que estão doentes na vida espiritual, mutilados, acidentados, alguns que praticaram suicídio num ato de extrema irreflexão e desespero, e que por isso também necessitam muito de ajuda, Senhor. Pedimos por aqueles que morreram na drogadição, no alcoolismo, e que se encontram ainda presos aos vícios que nutriram durante a vida material. Também os nossos irmãos que cultivaram a crença negativa, achando que após a morte encontrariam nada e encontraram apenas o resultado do seu negativismo através da paralisação da sua existência, do seu pensamento e do seu corpo espiritual. Pedimos também, Senhor, em benefício dos nossos irmãos que nos conhecem do passado, que sabem das nossas dificuldades, que foram prejudicados por nós e que se encontram ainda no nosso encalço, procurando oportunidades da nossa invigilância para se lançarem sobre nós através da vingança. Pedimos por eles, Senhor, porque são as vítimas do passado, convertidos em algozes do presente. Mas todos eles já amaram e todos eles têm amor em seu coração. Que eles possam encontrar a luz, que possam ter restituídas a paz, a esperança, a fé, o amor. Os seus parentes, seus entes queridos, todos aqueles que os amam e que estão próximos a cada um deles, falando aos seus ouvidos, abraçando-os espiritualmente, mesmo que eles não percebam. Que nestes minutos de oração, de estudo, de lembrança de Jesus, eles sejam alcançados, que possam elevar um pouco a sua vibração e encontrar então aqueles que os amam. Pedimos, Senhor, por toda a equipe que nos auxilia,
esses abnegados servidores que vêm de muito longe para nos ajudarem. Que estejamos à altura de sermos copartícipes do socorro que eles nos trazem e que trazem a todas as pessoas. Que a tua luz, Senhor, nos envolva e nos proteja. Que assim seja. Ok, pessoal. Vamos então dar continuidade, né, ao estudo do Evangelho de Marcos, na visão espírita, né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Que eu já cheguei meio em cima da hora. Vamos ver se a gente... Só um instante. Nós já vamos começar. Ok, vamos lá, né? Então nós vamos pegar, pessoal, do capítulo 10, né, do Evangelho de Marcos, versículo 46. Capítulo 10, versículo 46. O último que nós fizemos foi o grande servidor, né? Quando Tiago e João foram pedir para se sentarem, né? Um à direita e outro à esquerda de Jesus no reino dos céus, né? E aí Jesus falou, ó, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Então, nós vamos dar continuidade daqui, né? O cego de Jericó. Está também em Mateus capítulo 20, versículos 29 a 34. E também Lucas capítulo 18, versículos 35 a 43. Tá? Então dirigem-se a Jericó. Jericó era uma das cidades da Samaria, né? Jericó. E inclusive diz até aquele livro do Divaldo, da Amélia Rodrigues, sabe que é A Caminho do Pai? Acho que não lembro direito. Da Amélia Rodrigues, né? Ela tem uma lição que ela fala sobre Jesus em Jericó, né? Jesus teria sido expulso de Jericó, né? Então ela fala, lamentando esse episódio, né? Como que as pessoas muitas vezes expulsam, né? Aquilo que mais poderia ajudá-las, né? E Jericó é uma das cidades mais antigas do planeta, pelo que se tem notícia historicamente, né? Jericó. Então dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele e os seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É claro, nós sabemos que Jesus não era filho de Davi, né? Era filho de José, né? Mas o Davi aqui é pela questão genealógica, né? Pela questão da herança, vamos dizer assim, né? Da vertente ali genealógica da qual Jesus seria advindo, né? Seria descendente ali das tribos, né? Das tribos de Israel. Então tem todas aquelas 12 tribos, né? Aí tem toda uma descendência, né? É interessante esse estudo também, tá? E Jesus seria descendente ali da vertente de Davi, né?
Então Jesus, né, estava saindo e esse cego à beira do caminho, cego pedinte, né, estava sentado à beira do caminho, ao ver que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Então aqui a gente já vê uma coisa interessante, né? O cego, eu acho que ele estava enxergando muito mais do que muita gente ali, né? Porque ele já fez referência à condição de Jesus, porque aquele que viria, o Salvador, tal, ele descenderia da vertente ali de Davi, né? Então o cego ele estava manifestando a fé que ele tinha na condição superior de Jesus, né? Na condição profética ali, né? O que foi dito já sobre Jesus, sobre o Salvador, e ele acreditava nisso. E já via em Jesus, né? Ele era cego, mas ele entendia, né? Na presença de Jesus ali, a presença daquele enviado, né? Aquele de quem foi falado nas profecias, né? É justamente o cego aqui, ele estava enxergando muito bem, né? Vamos dizer assim. O cego ele estava enxergando longe, né? Enquanto que outros ainda estavam duvidando. Outros que viam com os olhos da matéria, mas não viam com os olhos do espírito, da alma, né? Estavam duvidando. E o cego, né? Que supostamente não enxergaria nada, ele estava enxergando muito mais, né? E frequentemente a gente vê esse fenômeno até, né? A gente fazendo aqui uma extrapolação, né? A gente vê esse fenômeno acontecer, né? Às vezes a pessoa é privada de uma coisa para ter desenvolvido outras, né? É privada de um meio perceptivo para ter outros meios mais apurados, né? Então isso é muito comum, né? Nas nossas provações materiais, né? Nas vivências que a gente tem aqui na matéria, muitas vezes a gente é privado de alguma coisa para ter outras mais desenvolvidas, né? E a gente sabe que as pessoas que são desprovidas da visão material, frequentemente elas desenvolvem uma capacidade perceptiva diferente, né? Uma condição diferenciada de se sintonizarem com a espiritualidade, de enxergarem com os olhos do espírito, né? É muito interessante isso. É uma espécie de compensação, né, que a gente acaba fazendo. Quando um órgão deficiente, um outro começa a trabalhar mais, né? Então existe essa compensação, mas aí no caso, uma compensação até salutar, né, Maria? Acaba tendo uma visão mais ampla, né, da vida, né? Então ele pedia, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Muitos o repreendiam. Olha que coisa, né? As pessoas estavam repreendendo o cego, olha, né, que falta de misericórdia, né? Falta de compaixão, né? O cego ali pedinte, naquela condição complicada. E o cego ele estava gritando, ele estava usando os recursos que ele tinha. Né? Ele estava usando os recursos que ele tinha, que era gritar ali para chamar a atenção. Jesus, filho de Davi, devia estar incomodando as pessoas que estavam passando ali, né? Devia estar incomodando, né? Frequentemente a necessidade nos incomoda, né? Nos tira do nosso conforto, né? Da nossa comodidade. E a gente muitas vezes quer coibir. É como as crianças ali que também vieram perto de Jesus para ouvir Jesus e os discípulos tentaram afastar, né? Porque a criança sempre causa aquele certo alvoroço, aquele alarido, né? A criança sempre traz aquela vibração diferente e um pouco mais de barulho, um pouco mais de agito, né? Que é a alegria, a própria espontaneidade da vida, a alegria, né? E os discípulos já consideraram que as crianças estavam atrapalhando, né? Aí Jesus falou, não, deixa que elas venham. O reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas, né? Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais. Quer dizer, eles falavam para ele ficar quieto, ele gritava mais ainda, né?
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Então eles falavam para ele silenciar, ele gritava mais ainda. Né? Jesus, parando, disse: chamai-o. E chama o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te. Ele te chama. Né? Aí já mudou o discurso dos discípulos lá, né? Quando Jesus pediu para chamá-lo, para trazê-lo, né, para perto dele, aí os discípulos já foram todos solícitos, cheios de carinho, né? Anima-te, ergue-te, ele te chama. Né? E ele, lançando fora o seu manto, né, o cego, né, saltando, foi até Jesus. Interessante, né? Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Né? Interessante isso, né? Dá até para a gente fazer uma extrapolação, uma extrapolação simbólica aqui, né? Lançando fora o seu manto. E foi em busca de Jesus, né? Quantas vezes para a gente ir, a gente tem que lançar fora os nossos mantos, né? Os pesos que a gente carrega, o manto de escuridão, de energia negativa, às vezes que nos envolve na obsessão, né? Nós temos que nos livrar desses mantos, né, complicados que a gente traz e caminhar na direção de Jesus, né? As defesas, né, os problemas que a gente traz, né? E lançando fora o seu manto, saltando foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu faça? O cego lhe disse: Rabuni, Rabuni, né, que quer dizer mestre, né? Meu mestre, né? O cego lhe disse: Rabuni, que eu volte a ver. Né? Então é muito importante aqui o pedido de Jesus, a pergunta de Jesus, né? O que queres que eu faça por ti? Né? O que queres que eu faça? Jesus sempre indagava para aqueles que estavam pedindo alguma coisa, né? O que você quer? O que você deseja? Né? Porque é muito importante a manifestação do desejo das pessoas, é muito importante a manifestação do querer. É muito importante a fé que as pessoas tenham, a disposição que elas tenham, né? Até para receber aquilo que Jesus iria dar. E Jesus queria ouvir essa manifestação. Ele queria saber o que você quer que eu faça. Né? Como eu posso te ajudar? Né? Então, nós temos que perguntar hoje, né? Para os espíritos amigos, para Jesus, para Deus, né? Nós temos que nos indagar, né? O que eles querem de nós? O que os espíritos querem de nós? O que Jesus deseja que nós façamos? Né? Não é a nossa vontade que é mais importante, é a vontade dos espíritos amigos, é a vontade de Jesus, é a vontade de Deus. Né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender qual é essa vontade. Né? É o nosso esforço de discernir, né? É o nosso esforço de perceber, de desenvolver a intuição, abrir os canais de comunicação com o alto. Né? Muitas vezes os espíritos não nos falam explicitamente o que querem, né? Ou Jesus, ou Deus não nos fala explicitamente o que querem, para que nós não ouçamos com os ouvidos materiais, para que nós não viciemos, né? Para que nós não nos viciemos, não nos acomodemos no ouvir de fora, né? Para que nós criemos a capacidade de ouvir por dentro, de desenvolver a nossa essência, a nossa capacidade de ouvir com a alma. Porque às vezes a gente vai ficando viciado em ouvir pelas vias de fora, pelas vias periféricas, né? E isso só estimula em nós a matéria, né? Não estimula muito o espírito que há em nós, né? E aí os espíritos esperam que a gente ouça da maneira correta, que é pelas vias de dentro, pelas vias do espírito, né? Da intuição, né? Das várias mediunidades que a gente pode desenvolver, né? Então a gente percebe que é uma forma que eles usam para a gente seguir um caminho
né? Que eles acreditam, que nós sabemos que é um caminho melhor, né? Que é desenvolver o que há de espírito em nós. Porque se nós começamos a ouvir as coisas muito de fora para dentro, né? E não propriamente de dentro para fora, nós acabamos nos viciando e nos acomodando na posição em que estamos, né? Materialmente falando. Mas aqui é Jesus, né? Eu falei assim de nós perguntarmos aos Espíritos, a Deus, o que eles querem, né? Como Paulo de Tarso, o que queres que eu faça, Senhor, né? Mas aqui, o próprio Jesus, né? Manifesta o desejo de saber qual é a vontade da pessoa, o que ela está pedindo, né? Deus também espera, os Espíritos também esperam que nós manifestemos o que nós queremos. Eles também esperam que nós manifestemos o que nós desejamos, que nós explicitemos o que queremos. A vida espera que nós façamos isso, né? Eu acho interessante isso até, né? A gente percebe a mudança que existe na nossa vida quando nós começamos a explicitar o que queremos de fato. Falando aos quatro ventos, vamos dizer assim, né? Falando em voz alta, manifestando o nosso desejo, o nosso querer, né? Então, isso eu percebi ao longo do tempo que é muito importante. Muitas vezes eu me perguntei assim, poxa vida, né? Eu tenho um potencial, tenho uma condição, por que algumas coisas não estão andando do jeito que eu queria, né? E aí teve momentos na minha vida que eu percebi assim, que quando eu comecei a explicitar exatamente o que eu queria, quando eu comecei a manifestar o meu desejo, né? Comecei a manifestar esse potencial, eu percebi que não adianta só a gente ter potencial, né? Isso eu percebi que não adianta só a gente ter potencial. Você ter potencial e ficar aquilo guardado dentro de você não adianta para nada, não adianta de nada, não serve para nada, né? Então, quando a gente começa a manifestar esse potencial, né, e explicitar, isso tem que ser uma coisa diária, tem que ser uma coisa a todo momento, a todo instante, né? A gente começa a manifestar isso, aí parece que as coisas começam a andar, né? Tudo exige trabalho, né? Tudo exige energia, tudo exige investimento, tudo exige busca, né? Por isso que Jesus, ele falou, né? Pedi, buscai e batei, né? São três verbos que exigem ação, né? Jamais acomodação, né? Então são três verbos que indicam ação. Pedir, né? É a manifestação de um querer. Buscar, que é explicitação desse querer, né? A manifestação explícita aí desse desejo, né? E o bater, né? Que seria o insistir nessa busca, né? Não sossegar enquanto não encontra aquilo que está querendo e buscando, né? Muitas vezes a gente desanima, muitas vezes a gente vacila, muitas vezes a gente começa bem e acaba mal, né? Mas é próprio ainda da nossa condição que nós temos que superar, né? Ficar reclamando não vai adiantar. A gente percebe que quanto mais a gente reclama, pior fica, né? E a gente sempre tem a condição de escolher um dos lados. Ou a gente começa a reclamar, cruzar os braços e aí a coisa só complica, né? A gente percebe que só complica, só dificulta. Ou a gente começa a lançar a mão do pensamento positivo, da alavanca da vontade e bola para frente e vamos produzir, vamos trabalhar e vamos aprender, ajudar, né? E com o tempo as coisas vão se modificando, né? Mas aqui, né? Jesus continua aqui, né? Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? Né? Então, ele queria a manifestação, porque olha só, né? Quantas pessoas passaram por Jesus e o cego podia ter ficado quietinho ali, Jesus ia passar por ele e beijinho, beijinho, tchau, tchau, né? O cego ia ficar na mão ali, ele ia ficar do mesmo jeito. Vocês acham que Jesus ia lá espontaneamente, companheiro, aceita um passe? Companheiro, aceita uma cura? Né? Jesus até falou, não se precipite em impor as mãos a ninguém.
Não se precipite em impor as mãos a ninguém. Então Jesus não ia chegar lá. Vocês podem ver que Jesus não ia impondo. Ah, vem cá, você que está sentado aí, vem cá que eu vou curar você. Não é, pessoal? Jesus não fazia isso. A gente não vê isso nos evangelhos. A gente vê sempre as pessoas procurando Jesus, né? E Jesus não chega impondo a ajuda dele, impondo condições, impondo cura para ninguém, né? Se nós não manifestarmos o nosso desejo, não manifestarmos a nossa vontade, né? Jesus passa perto ali, mas vai embora. Eu tô brincando, né, pessoal? Vocês entendem bem, né? Mas é mais ou menos isso, né, que a gente vê nos evangelhos. Todos nós estamos sob os cuidados da espiritualidade, os cuidados de Jesus, né? Mas a gente vê nessas passagens aqui que Jesus nos dá o exemplo, né, que os evangelistas relatam, a gente vê essa necessidade de se explicitar o que se quer, a necessidade de se pedir, chamar. Oh, estou aqui, Jesus, pelo amor de Deus, me socorre, eu estou aqui, né? Então ele tanto pediu que os espíritos, que Jesus acabou atendendo, né? A insistência dele, né? Então, o que queres que eu te faça? O cego lhe disse, Rabune, que eu volte a ver. Então ele foi preciso aí no desejo dele. Ele não ficou assim, não sei, Senhor, o que será que o Senhor, que o Senhor me sugere? Né? O que o Senhor me sugere? O que o Senhor acha que é bom para mim? Né? Não, que o Senhor me cure. Então, a manifestação do querer, né? Então, isso é muito importante, né? Deus, ele vai agindo na nossa vida através do nosso querer. Tá certo que o nosso querer nem sempre ele é correto. Nem sempre a gente está querendo da maneira correta. Né? Nem sempre o nosso querer está bem alinhado com o querer superior. Né? A gente às vezes não sabe querer como deveríamos saber, né? Então aí nós temos que ir alinhando o nosso querer, mas mesmo assim Deus nos dá. Mesmo quando o nosso querer não está bem alinhado, Deus nos dá. Né? Por isso que a gente fala assim, né? Cuidado com o que pedes, porque poderá ser concedido. Até mesmo a nosso prejuízo. Né? Como, Alexandre? Né? Ué, você pede, você recebe. Você busca, você acha. Até o que é negativo. Né? É isso que a gente vê. As pessoas estão manifestando o querer delas e estão encontrando a resposta ao querer delas. Quem busca a dissipação, quis a dissipação, vai encontrar a dissipação. Quem quer as aventuras, vai encontrar as aventuras. Quem quer o crime, vai encontrar o crime. Quem quer... Não é assim, pessoal. Né? Esse conceito ele é neutro. A gente tem que aprender a usá-lo da maneira correta, né? Mas o pedir e obterei, buscar e achareis, isso aí é neutro, né? Tudo que a gente buscar, a gente acha. Até confusão, né? Então a gente tem que aprender a buscar o que é melhor, né? Mas a questão é que até mesmo as experiências negativas que a gente tem, fruto frequentemente da manifestação de um querer equivocado, ainda assim serve para a nossa evolução. Ainda assim serve para o nosso avanço. Porque ficam como experiências mal sucedidas, mas arquivadas como maneiras de não fazer as coisas, né? Maneiras de não fazer, né? A Tânia colocou aqui, você costuma falar na frase da Joana que diz, expande-te e terás o infinito, lembra? Então, exatamente, Tânia, isso mesmo. A questão é a gente saber, às vezes, para onde expandir, né? De que modo expandir, fazer essa expansão, né? Às vezes a gente fica um pouco sem saber o modo como fazer isso, né? Para que lado, né? Mas a gente tem o lado, né? Da oração, da meditação, né? Da mentalização. Buscar o bem é sempre o melhor, né? Buscar o bem, a gente nunca vai ter errado em buscar o bem, né? A questão é a gente ir fazendo um ajustamento fino de qual é esse bem, mesmo dentro do bem que a gente pode buscar,
Muitas vezes a gente tem prioridades, né? O que é mais prioritário numa hora, o que é mais prioritário em outra, né? Às vezes a gente sofre um pouco para achar o ponto certo aí do que é o mais prioritário em cada momento, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo também, a gente vai batendo cabeça, a gente vai aprendendo, né? Devagarzinho a gente vai percebendo o que é melhor pra gente, né? É, aí Jesus lhe diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Né? Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Né? Que coisa bonita, né? A gente pensou. Né? Ele manifestou o querer dele, Jesus, numa cura imediata. Né? Uma cura imediata ali, ele voltou a ver imediatamente. Né? E seguia pelo caminho, e o seguia pelo caminho. Né? Então esse aqui é um outro exemplo para a gente, né? Abriu os olhos e ele já começou a seguir Jesus, né? Passou a acompanhar Jesus. Nós não sabemos depois o que aconteceu, né? Pelo menos eu não lembro aqui das histórias que se conta pelos livros afora, mas né, ele passou a seguir Jesus, né? Então um exemplo para nós, né? Muitas vezes, quantas vezes nós passamos a ver e aí a gente aproveita a visão para aproveitar a vida, né? A gente aproveita a visão, aproveita os recursos que nos são dados, né? Para nos comprometermos, né? E não propriamente para seguir Jesus, né? Aqui no caso um exemplo que ele foi curado e já foi seguir Jesus, né? Ele foi em busca do que era o melhor, né? Aí nós vamos entrar no capítulo 11, né? Entrada do Messias em Jerusalém, tá? Então, capítulo 11, versículo 1, tá? Isso está também em Mateus, capítulo 2, versículo... desculpa, Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11, né? E Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. E também em João, capítulo 12, versículo 12 a 19. Tá? E quando chegam perto de Jerusalém, em Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele envia 2 dos seus discípulos. E lhes diz: ide à aldeia, defronte de vós, e entrando nela, logo encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual nenhum homem ainda sentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei: o Senhor tem necessidade dele, e logo o envia novamente para aqui. Então vamos analisar aqui, né? Então eles estavam chegando perto de Jerusalém, né? De Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Ele envia 2 dos seus discípulos e lhes diz: ide à aldeia defronte de vós. Né? Então isso aqui é muito interessante, né? Ou Jesus já tinha passado lá e já tinha deixado a coisa arranjada, né? Ou ele já tinha passado lá e tinha deixado tudo arranjado, já sabia, né, onde é que estava o jumento ali e tal, né? Um abraço a quem estiver no Pautalk, tá? Um grande abraço a todos. Então, né, hoje ele sabia do que estava, sabia desse jumento, dessa casinha aí, né? Já tinha passado por ali, tinha ajeitado tudo, ou era pura clarividência dele, né? Pura clareza espiritual dele ali, né? Na visão profunda dele, né? Na capacidade aí paranormal de Jesus, mediúnica, paranormal, né? Porque ele falou para os discípulos, né? Ide à aldeia defronte de vós.
E entrando nela, logo encontrareis um jumentinho amarrado. Né? Quer dizer, ele sabia que tinha um jumentinho amarrado ali na aldeia ali por perto. Né? Ele deve ter visto espiritualmente essa. Quantos médiuns, né, têm capacidade de ver a distância, de ver coisas que estão ocorrendo em outras cidades, em outros lugares, com outras pessoas, em outras casas, né? Nas reuniões mediúnicas a gente vê direto isso, os médiuns, né, se deslocando mentalmente, espiritualmente, vendo certos ambientes das pessoas que nos pedem ajuda, né? A casa das pessoas, o sofrimento às vezes da pessoa, às vezes algum obsessor perto de alguém, né? Então isso tudo são fatos corriqueiros na mediunidade, né? E Jesus portador de muita condição, né? Muita condição espiritual, para ele não seria difícil ver isso, né? Então, encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual nenhum homem ainda sentou. Né? Um jumentinho ali, né? Que não foi utilizado ainda pelos homens, que nenhum homem ainda sentou nele, né? E soltai-o e trazei-o. Já pensou? Os discípulos vão lá, chegam na casa de alguém ali e tem um jumentinho amarrado, eles vão soltar o jumentinho e levar para Jesus, né? Aí isso vai dar confusão, né? A gente já pensa, né? E Jesus prevendo isso, ele fala: olha, se alguém vos disser, por que fazeis isso? Né? Vão achar que estão roubando o jumentinho ali, né? Se alguém perguntar, por que fazeis isso? Né? Dizei, o Senhor tem necessidade dele, e logo o envia novamente para aqui. Né? Então, certamente, Jesus sabia na antevisão dele, na capacidade profunda dele, certamente ele sabia que se tratavam de pessoas boas, pessoas de fé, pessoas capazes de entender a importância daquele momento e que era para Jesus, era para o Senhor, né? Então, certamente, Jesus já sabia disso, dessa capacidade das pessoas de compreenderem ali, que bastaria falar isso, né? Olha, o Senhor tem necessidade do jumentinho aqui, mas logo ele devolve, tá? Logo ele devolve, tá? Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto à porta, do lado de fora, na rua, e o soltaram. Fizeram do jeito que Jesus falou, né? Alguns dos que estavam de pé ali diziam a eles: que fazeis soltando o jumentinho? Né? Aconteceu exatamente como Jesus tinha falado, né? Algumas pessoas vendo ali falaram: o que vocês estão fazendo com o jumentinho, né? Isso aí vai dar caso de polícia, né? Vai todo mundo para a delegacia, né? Eles, porém, disseram a eles conforme Jesus havia dito, e os deixaram ir. Você vê? Então foi a senha correta ali que funcionaria. Jesus sabia até isso, né? Que seria o suficiente para apaziguar a situação, né? Levam o jumentinho para Jesus, lançando sobre ele suas vestes. Jesus sentou-se sobre ele. Levam o jumentinho para Jesus, lançando sobre ele suas vestes, Jesus sentou-se sobre ele. Né? Isso aqui é muito interessante, né? O Emmanuel faz uma reflexão, né? Sobre esse ponto aqui, dizendo que Jesus teria usado o animal, né? Jesus usou o animal, Jesus estava sentado sobre o animal, porque aqui, só vamos dar continuidade e a gente faz essa reflexão, né? Muitos estenderam suas vestes pelo caminho, e outros ramos. Esse aqui é o domingo de Ramos, né? O famoso domingo de Ramos, que marca a entrada de Jesus uma semana antes, né? Da Páscoa, em que ele está indo para Jerusalém justamente para a Páscoa, né? Que a Páscoa não é uma data
se tornou depois uma data cristã, mas era uma data judaica que marcava a saída do povo judeu que era escravo no Egito. Quando eles saíram, Moisés retirou o povo do Egito naquela situação lá toda interessante, o mar se abriu, aquela coisa toda. Então, o Êxodo, né? Então, eles comemoram a Páscoa, né? Os judeus, há muito tempo, né? Há muitos séculos eles comemoravam a Páscoa. Então, Jesus também ia para comemorar a Páscoa. Jesus estava sempre ali. Era uma tradição dos judeus, né? Então, Jesus cresceu com essa tradição e era onde eles se encontravam, né? Os vários povos da redondeza ali, né? Das várias tribos, né? E que seguiam o judaísmo, ele se encontrava ali em Jerusalém, que era onde estava o templo de Salomão, né? Que era a sede ali do pensamento judaico, né? Então, Jesus estava chegando um domingo de Ramos, né? E o que aconteceu? As pessoas já sabendo da importância de Jesus, já tendo corrido os boatos aí, os feitos de Jesus, os milagres, os ensinamentos, as curas, né, que Jesus fez e que não foram poucas. Então ele já foi recebido ali em festa quando chegou em Jerusalém. E Jesus, sabendo disso, ele pediu o jumentinho, né? Você vê como tudo tinha uma função conforme as profecias, uma função, um simbolismo, né? E Emmanuel chama atenção para esse simbolismo. Porque quando Jesus chegou, sentado sobre o jumentinho, Emmanuel fala assim, que quem estava sentado, quem estava pisando as roupas ali, os mantos e os ramos, não era Jesus. Quem estava pisando ali, recebendo as honrarias, é do jumentinho. Emmanuel faz essa análise. Quem estava ali, né, recebendo tudo aquilo não era Jesus, era do jumentinho. Né? Distinguindo bem a condição elevada de Jesus, Jesus estava por cima ali da condição humana, estava montado sobre o animal. Né? O corpo dele era um templo, né? Mas ele fez questão, ele não pisar sobre as honrarias que os homens fariam, né? Porque ele sabia que aquilo tudo não valeria de nada. Semana seguinte ele estaria crucificado. Ele sabia, ele já estava avisando os discípulos, né? A gente comentou sobre isso, a gente estudou aqui já, né? Ele já estava falou várias vezes, olha, o que vai acontecer comigo, vão me pegar, vão me cuspir, vão me maltratar, vão me humilhar e vão me matar. Então os discípulos já sabiam disso, e Jesus muito mais, né? Então quem estava recebendo as honrarias era o animal, não era o mestre, né? Por isso que o jumentinho serviria para ter essa função e depois seria devolvido, né? Jesus estava muito acima das honrarias dos homens, né? Ele chegou, em certo momento ele chegou até a dizer, né? Vocês me honram com os lábios, mas me negam com o coração. Né? Vocês me honram com os lábios e me negam com o coração. Seu coração se mantém afastado de mim. Por mais que você chegue, né, falando coisas boas, elogiando e falando isso, falando aquilo, por isso que não dá para acreditar muito, né? Eu acredito mais nas ações das pessoas, não acredito nos elogios, nas exaltações das pessoas, eu não acredito. Né? Eu recebo o carinho das pessoas, né? Mas eu acredito muito mais nas ações das pessoas. A gente sente a amizade, a gente sente o carinho das pessoas pelas atitudes delas, né? Pela vibração delas. Né? Quem demonstra que está ali sintonizado com a gente, quem não demonstra, quem tem uma coisa diferente ali com a gente, né? Então Jesus também, né? Ele sentia aqueles que estavam com ele, aqueles que estavam, né, acompanhando o seu pensamento, o seu sentimento, né? E aqueles que estavam distantes dele, né? Então isso dá para a gente perceber, né?
É, então muitos estenderam suas vestes pelo caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Os que iam à frente e os que o seguiam gritavam: Hosana! Né? Hosana é expressão hebraica, né? Originalmente com o sentido de ajuda, salva, eu rogo. O Salmo 118 era usado liturgicamente na festa dos tabernáculos, festa da dedicação da Páscoa. Né? Eles falavam Hosana. Né? Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem de nosso pai Davi. Né? Porque Jesus veio para trazer o reino dos céus à terra. Né? Só que os judeus eles acreditavam que esse reino seria um reino de poder material, né? De riqueza, de supremacia da raça, que eles tinham muito forte isso, né? E por isso sofreram tanto, né? O povo judeu foi um dos povos mais escravizados na história. Foram escravizados na Babilônia, foram escravizados no Egito, foram escravizados em Roma, né? Então, o povo judeu é porque a gente sabe, né, no livro A Caminho da Luz, que era o povo mais orgulhoso, né? Era o povo mais orgulhoso. E Jesus veio nascer justamente no povo que mais precisava, né? Tinha uma fé bastante robusta, né? Isso ajudava também. Mas, por outro lado, era um povo muito orgulhoso, né? Todos nós somos orgulhosos, né? E quem sabe já tenhamos passado até, tenhamos encarnações naquela região também, né? Mas, então era um povo que acreditava numa vitória, uma vitória à base das armas, né? Esse foi o grande erro foi o grande erro do Judas, né? Iscariotes, né? Ele acreditava na vitória imediata do Evangelho. Ele acreditava que Jesus, com todo o seu poder, ele acreditava no poder de Jesus. Talvez um dos que mais acreditassem no poder de Jesus. Só que ele queria a vitória imediata do Evangelho. Ele queria a vitória imediata, na verdade. Ele era mais dado aos movimentos de rebelião, de revolta, né? Movimentos populares, o Judas Iscariotes, né? Então ele queria a libertação de Roma, ele queria a libertação do povo judeu a qualquer preço, né? E Jesus, ele veio trazer a libertação das almas, né? Não veio trazer uma libertação material, ele veio trazer uma libertação do sentimento, do pensamento, né? Paulo de Tarso, depois, mais tarde, quando ele estava preso pelos romanos, né? A pedido dos judeus novamente, Paulo de Tarso, mais tarde, ele teria dito, né? Em cadeias, mais livre. Ele estava preso, mas ele continuava escrevendo às igrejas, né? Coríntios, Antioquia, Roma, ele continuava escrevendo para as igrejas, né? As cartas de Paulo. E Paulo então dizia, em cadeias, mais livre. Dando a exata noção de que a liberdade do Evangelho, ela não dependeria muito ou totalmente, não dependeria das condições físicas ou materiais que a gente vive, né? A liberdade do Evangelho é a liberdade de dentro, é a liberdade de consciência. Que adianta a gente estar livre, né? As pessoas buscam muito a liberdade, né? Eu quero ser livre, eu quero ser livre. Que adianta a gente ter bastante liberdade e estar preso ao erro, né? Estarmos livres, de certo modo, para agirmos, para irmos para lá, para cá, para fazer acontecer, mas estarmos presos ao erro. Paulo de Tarso falou, em cadeias, eu estou dentro da cadeia, mas estou livre. Por quê? Porque ele não estava com a consciência pesada, nem com o coração preso a nada, ele estava, né, estava livre pelo Evangelho, né? Porque estava ligado ao acerto e não ao erro, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essa questão de liberdade, né? Muitas vezes a gente busca tanto a liberdade,
Mas a liberdade a gente tem que saber usar, né? Senão a gente fica livre, mas preso ao erro, né? Então, é, bendito o reino que vem de nosso pai Davi, hosana nas alturas, né? Mas eles não entendiam o que era o reino dos céus que Jesus vinha trazer, né? Eu não acreditava, eles não sabiam, eles não entendiam, né? A Humberto de Campos tem aquela historinha muito interessante, né? Tem várias histórias, mas tem uma que falava de Jesus, né? Que tinha chegado uma pessoa lá que estava ouvindo Jesus falar de reino, né? Aí está implantando um novo reino. Aí o pessoal já ficava com a orelha em pé, né? Falou, opa, esse negócio é bom, hein? Né? Você falou em reino, né? Poder, não sei o quê, né? Isso aí eu tô dentro, né? E aí tem um caso, né, de um senhor que se aproximou de Jesus e começou a questionar Jesus. Falou, fiquei sabendo que o senhor vai constituir um novo reino. Falei, é isso mesmo, né? E esse reino, né? Qual será o lugar dos bons nesse reino? Aí Jesus falou assim, ó, o lugar dos bons vai ser ajudando aos maus, para que também se tornem bons, né? Ah, é, senhor? Ah, que coisa, hein? Mas então, e o lugar dos ricos, senhor? Onde é que estarão os ricos? Aí Jesus falou assim, ó, o lugar dos ricos é ajudando os pobres, para que também se tornem ricos. O homem já foi ficando meio assim, né? E aí Jesus foi fazendo essas colocações muito interessantes, né? Sempre trazendo o contraponto, assim, né? O homem querendo achar aquelas justificativas materiais, né? Os interesses materiais, os interesses do mundo, do poder, da distinção, do privilégio, e Jesus só contrapondo. Senhor, mas e quem que vai vigiar esse pessoal todo? Quem que vai vigiar esse pessoal todo, né? O pessoal já estava querendo ser o controlador de todo mundo ali já, né? Fala, quem vai vigiar a própria consciência dentro de cada um. A própria consciência dentro de cada um, né? Olha que coisa interessante, né? E é bem isso mesmo. Então o pessoal acreditava, né? Muitos que exaltavam Jesus, muitos que seguiam Jesus, acreditavam ainda numa dominação de fora. Uma vida de privilégios, uma vida de conforto, uma vida de... Jesus não tinha uma pedra sobre a qual reclinar a cabeça, né? O Filho do Homem não tem uma pedra sobre a qual reclinar a cabeça, né? Nasceu num estábulo, né? Foi filho de carpinteiro, né? Passou, né, por inúmeras privações, dificuldades, né? Então, é um exemplo muito grande para nós, né? E aí o pessoal ainda queria, né? Achava que Jesus, nos momentos finais ali, ele mostraria o poder dele, ele ia acabar com todo mundo, com os romanos ali, né? Judas acreditava nisso, né? Só que aí Jesus se entregou como um cordeiro, né? Jesus se entregou passivamente, né? É, porque era o caso, né? Não era o caso de ele começar a brigar, esbofetear ninguém. Se ele fizesse isso, que seria do cristianismo hoje, né? Se ele tivesse descido da cruz para brigar com todo mundo, né? O que nós não estaremos falando dele certamente, né? Então ele teve a coragem de se deixar matar fisicamente, mas que ele seria uma semente, né? Uma semente que daria muitos frutos, né? Porque ele demonstraria que o mais importante não era o corpo, era a alma. O mais importante não era a dominação efêmera, mas uma vitória pela eternidade, né? Que o mais importante não éramos vencer no mundo, mas é importante vencer o mundo, né? Não é vencer no mundo, né? É vencer o mundo, né? E que existe uma diferença, né? Enquanto os vencedores no mundo não são espiritualmente, né? Muitos que buscam o sucesso, né, na vida da matéria não obtêm o sucesso no espírito, né? E
E é lógico que nós podemos ser felizes aqui na Terra, devemos buscar, né? Devemos nos ajustar bem, como diz Joana, né? Ajustar do espírito à matéria, vivemos em harmonia, né? Tendo como máximo referencial, como o referencial mais importante, o espírito. Ninguém serve a dois senhores, né? Ou servirá a Deus ou a Mamon. Então nós temos que servir ao espírito, mas aprendemos a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então seguimos nossa vida material, com tudo que nós precisamos na matéria, mas servimos a Deus. Não esquecemos de dar a Deus o que é de Deus. Que o nosso referencial na matéria seja sempre a busca do superior, a busca do legítimo, do bom, do saudável, do ético, né? Do harmonioso, do belo. Que nossa busca seja sempre a busca elevada, que tem como referencial essas coisas boas do espírito, né? É vencer a si próprio, vencer o mundo o que eu disse é justamente isso, né, Maria? Que significa vencer a si próprio, né? Vencer o mundo, porque o mundo não entende quando a gente faz as opções pela espiritualidade, pelo crescimento interior. Muitas vezes o mundo não nos entende. É normal isso, né? Assim como o mundo não entendeu Jesus, até agora a gente está tentando entender Jesus, né? A gente está estudando aqui, tentando entender, né? Então Jesus venceu o mundo, né? Inclusive até no Evangelho fala, eu venci o mundo, sejam vós vencedores da impiedade, né? Nós temos que aprender a vencer a impiedade hoje, né? Então é isso, né, pessoal? Aí terminando aqui, e entrou em Jerusalém no templo, olhando tudo ao redor. Já sendo tarde, saiu para Betânia com os 12. Então Jesus entrou em Jerusalém no templo, olhando tudo ao redor. Foi ali observando, né, o templo. Depois nós daremos continuidade então, né? Nós continuamos na semana que vem do capítulo 11, versículo 12, a figueira estéril. Muito interessante também, tá? Então nós vamos finalizando por aqui, fazendo nossa prece final, né? Vamos então agradecer a Jesus por seus ensinamentos, tão cheios de luz para nós, tão cheios de verdade espiritual, tão cheios de estímulos que nos ajudam, que nos organizam intimamente, que nos fazem lembrar das coisas importantes do espírito e relativizar tudo que nós vivemos na matéria, que tudo é impermanente, é passageiro, tudo é transitório e que nós temos que aprender a valorizar muito mais as expressões da eternidade. Senhor Jesus, abençoa todos que estamos aqui, em torno de Ti, das Tuas energias, da espiritualidade, que está agindo em nosso corpo, está agindo em nossa alma, na nossa vida, na nossa família, nos ajudando em tudo que é possível. Sabemos, Senhor, que Tu tens um plano preparado para cada um de nós, que saibamos seguir as nossas intuições, as nossas lembranças veladas do passado e termos progressiva clareza sobre o que realizarmos, Senhor. Que o bem seja o nosso referencial, que a atitude positiva, caridosa, amorosa seja o meio de nós cumprirmos com as nossas tarefas. E que possamos, Senhor, alcançar a plenificação, meta existencial de importância sublime para todos nós. Que nós nos harmonizemos para vivermos bem, seja aqui, seja na vida espiritual. Muito obrigado por tudo e que a Tua luz permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado vocês, a Tânia, a Maria.
Obrigado a todos que estão conosco, a Márcia, Cortes, todos que estejam participando dos estudos hoje, né? Direto ou indiretamente aí no YouTube, né? No Salinha do Pau Talk também. Fiquem com Deus, tá? Tenham um excelente dia pela frente. Lembrando que amanhã nós teremos estudo à noite, né? Tem estudo também no Pau Talk às 8 horas da manhã, né? Mas às 8 da noite nós estaremos com o estudo do livro Céu Azul, tá? Todos estão convidados. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até mais.